Bem-vindo, meus queridos amigos, irmãos, irmãs, a todos que estão nos ouvindo. Estamos iniciando o nosso culto de Evangelho no Lar com a leitura da página de ambientação. Essa mensagem é do livro Novas Mensagens da Irmã Sheila e ela se chama Antes de Agir. Há 5 atitudes capazes de nos trazerem felicidade: perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre. E há 5 comportamentos que levam ao sofrimento: alimentar a mágoa, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece e vingar-se. É possível que ainda hoje te encontres perante uma dessas situações. Antes de agir, lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. É como geralmente eu digo, todo dia de manhã Deus nos dá uma oportunidade de nós escolhermos como vai ser o nosso dia. Se nós vamos criar o nosso céu ou se nós vamos criar o nosso inferno. Se nós escolhermos levantar da cama de mau humor ou com a cabeça atribulada dos problemas da noite anterior, nosso dia não vai ser agradável, as coisas não vão dar certo, a gente vai brigar com a família em casa, vamos arrumar confusão no trabalho, na rua. Então a gente precisa cultivar o hábito de nos conectarmos com a espiritualidade para que o nosso dia seja o mais produtivo possível. E essa escolha só depende de nós. Então, todo dia, a gente tem a chance de fazer o nosso próprio céu e o nosso próprio inferno. Vamos fazer a prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje. Sustenta-nos durante toda a reunião através dos teus mensageiros, nossos amigos espirituais, guias, protetores e mentores do nosso culto, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Agradecemos a presença desses nossos amigos do além, que sempre nos ajudam e amparam, e pedimos aos veneráveis irmãos Itaporã e Bogotá que façam a limpeza do ambiente e nos protejam, impedindo qualquer influência perniciosa que possa vir a perturbar a nossa reunião. Em nome de Deus, agradecemos, Senhor, que assim seja. Está aberta mais uma reunião do culto do Evangelho no Lar, este domingo. Agora vamos pedir aos nossos amigos espirituais para que eles nos indiquem o estudo da noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas. Deixa eu ver se eu vou até o início do estudo. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então nós começaremos com: conhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos dos espinheiros e nem cacho de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração e o homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lucas,
capítulo 6, versículos 43 a 45. Jesus recomendou: guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. Vocês os reconhecerão por seus atos. Por acaso se pode colher uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vocês as reconhecerão pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Bom, gente, eu acho que não é muito difícil da gente avaliar essa passagem que os amigos espirituais nos enviaram sobre os falsos profetas. Eu acho que nesse quesito não se englobariam só os falsos profetas, mas muito daqueles que também falam só o que a boca diz e não o que traz o coração. Se a gente pudesse pegar a Bíblia e resumir ela numa única palavra, essa palavra seria amor. Porque tudo que Jesus disse em todos os evangelhos onde foi descrito essa passagem, tudo podia se resumir a amor. Amar os seus inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, tudo se resume nessa palavra. Nós temos um grau de imperfeição espiritual ainda que não nos permite sentir o amor em toda a sua essência. Mas muitos de nós temos ainda o discernimento e o peso da consciência entre o bem e o mal. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, se a gente não consegue dar um beijo no nosso inimigo, muito ajudaria se a gente não maldissesse essa pessoa ou não praguejasse contra. Eu acho que eu sempre falo isso, em todo o culto de evangelho, eu acho que eu sempre falo isso. Que se a gente não pode ir lá dar um abraço e falar eu te perdoo porque a gente ainda não consegue, então que a gente não pragueje e não deseje o mal. Já é meio caminho andado, para longe do erro. Essa parte do estudo do evangelho que diz sobre os falsos profetas, sobre os prodígios feitos que enganarão, se bobear, até os eleitos. Infelizmente a gente também vê muito isso por aí. A gente vê muita gente falando em nome de Deus, em Jesus. A gente não vê as pessoas falando isso com o coração. Sabe quando que a gente não fala em Jesus com o coração? Sabe quando a gente só usa a boca para falar de Jesus? Quando a gente escuta que a gente deve ser bondoso com o próximo, quando a gente escuta que a gente precisa ser caridoso, quando a gente escuta que não devemos pagar o mal com o mal. Olha, isso aí são todas as últimas lições que nós tivemos, hein? Olha como as coisas são cadenciadas. E quando a gente é sabedor disso tudo e a gente só fala, mas a gente não faz. Sabe? Aquele negócio de você tá lá no centro espírita, tá na igreja, tá não sei aonde, assistindo a missa, assistindo o culto, assistindo uma palestra. Aí, nossa, que lindo, falou sobre a solidariedade, falou sobre o amor fraternal, pereré, pereré, pereré. Sai pra lá, cachorro fedorento. Gente, cadê, onde que ficou o que as pessoas ouviram dentro da igreja, do culto, não sei aonde? Não é a palavra não, gente, é o coração. Falar até papagaio fala. Olha, estou falando aqui em nome de Cristo. E as minhas obras? E os meus exemplos? Adianta eu falar em nome de Cristo, fazer tudo ao contrário do que eu fico falando aqui? Aí na hora que eu desencarnar, te chega lá do outro lado
que abrirem um livrão e procurarem meu nome e falar assim, eu acho que você vai pro fim da fila. Ué, por quê? Não tem uns problemas aqui que você andou criando. Não, nada disso. Eu falei em nome de Jesus, eu falei em nome de Deus. Então, criatura, você só falou. Por isso que você vai lá pro final da fila. Senta ali, daqui a pouco eu te resolvo o teu problema. Então falar, é que nem eu falei, até papagaio fala. Mas fazer, é o fazer em nome de Cristo, é o fazer em nome de Deus, que nos ajuda a galgar os nossos degraus da nossa escala evolutiva. É sentir no coração, não fazer porque, se eu não fizer, eu não vou para um bom lugar quando eu morrer. E os ateus? Tá todo mundo condenado ao inferno? Se tiver, vai ter que fazer um puxadinho no umbral para botar todo mundo. Quando a pessoa faz alguma coisa com medo de ir para o inferno, porque a religião assim ensina, olha outro exemplo. Você está falando em Jesus. Quando você faz algo, independente se você acredita em Deus ou não, você faz porque sua consciência pede, você faz por amor ao próximo, você faz porque você teve compaixão daquela pessoa, é o seu coração falando em Jesus, em nome de Jesus, mesmo que você não acredite nele, não importa. Para Deus eu acho até que é indiferente se você é ateu, se você... Juro, denominações não é o que interessa, não é o que importa. O que importa são os atos. Ou vocês já esqueceram daquela passagem que Jesus estava reunido com seus discípulos, eles não tinham o hábito de lavar as mãos e sentaram todos para comer e o pessoal, mas ninguém vai lavar a mão, não, que não sei o que, vai comer com a mão suja. E Jesus disse, o mal não é o que entra pela boca, é o que sai dela. E a boca fala do que está cheio o coração. Nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Todos nós temos as nossas dificuldades em lidar com as diferenças do próximo. Uma coisa aqui que a gente não gosta, outra coisa ali que a gente não tolera. Eu não estou falando para ninguém se transformar em santo. E a partir de hoje ou de amanhã começar a agir como se tivesse nascido um par de asinhas nas costas, porque isso não vai acontecer. Existe o tempo para tudo, não existe para plantar e para colher. E a nossa evolução demanda tempo. O tempo que, graças a Deus, se ele tivesse pressa, a gente estava bem lascado. Mas Deus não tem pressa. A gente que vai perdendo oportunidade, encarnação após encarnação. Todo dia é dia, gente, da gente tentar ser melhor um pouquinho. Deus perdoa. Mas Deus perdoa quando a gente erra, sabe que errou e não... Sabe aquela vergonha que você fica quando você percebe que você errou feio? Sabe aquela vergonha, aquela ressaca moral que você fica? Que você fica até com vergonha de pedir perdão para Deus por alguma coisa que você tenha feito? Então, é nessa aí que ele vai e fala, meu filho, tá bom, mais uma chance, vamos lá, vamos amanhã tentar fazer o certinho. Mas se eu ficar errando todo dia, aí vai depender de você. Vai depender de você. Se você vai evoluir logo, ou você vai ficar marcando passo. Tudo depende da gente. A gente tem o livre-arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas nem tudo nos convém. Nem tudo a gente deve fazer. Então, meus queridos, os falsos profetas, eles não estão só por aí angariando as pessoas de uma forma que não deveria estar sendo utilizada. Mas nós, às vezes, também nos tornamos falsos profetas um pouquinho, quando a gente fala em nome de Deus, mas não faz as coisas que a gente está dizendo. É preciso perdoar. Imagina só, eu aqui te falando, tem que perdoar, tem que fazer, tem que ter paciência. Aí o cachorro late aqui, dou um chute no cachorro.
O vizinho grita aqui, ó, bota um pagode agora bem na hora do meu culto, eu largo tudo aqui, vou lá na janela, dou uns berros. O que foi que eu acabei de falar aqui, que não é, tem que ter paciência? É difícil, a gente sabe que é difícil lutar contra a gente todo santo dia, mas é para isso que a gente está aqui, para todo domingo a gente receber esse mini manual de instrução da vida através do Evangelho, para a gente saber como deve se portar. A gente vai errar muito ainda, a gente ainda vai cair, vai tropeçar nessa vida, nas outras que virão, porque a gente ainda é imperfeito. O que difere a nossa imperfeição da nossa vontade de querer evoluir e da inércia é o arrependimento, é a verdade dentro de nós. Falar que se arrepende da boca para fora às vezes não funciona, gente, porque o coração não está falando. Guarda bem isso na cabeça, que eu estou falando hoje. Guardem bem isso na cabeça, que é o coração que fala. O quanto é importante o coração sentir e falar, porque isso é uma coisa que vocês vão usar nessa vida e para onde vocês forem quando desencarnar. Vocês vão usar muito isso. Sentir com o coração de verdade, ser verdadeiro nos sentimentos, se arrepender verdadeiramente, amar verdadeiramente, ser sincero. Guarda bem isso, gente. Guarda bem isso na cabeça de vocês. Hoje me perguntaram como é que se faz para se conectar com a espiritualidade, porque a pessoa que veio conversar comigo estava passando por uma situação dolorosa, muito grande. Uma depressão muito forte. E a pessoa disse para mim que não sentia mais interesse em nada. Porque eu convidei a pessoa para ouvir o culto, né? E a pessoa falou, eu não sinto vontade de escutar, eu não tenho paciência. Eu não acho graça as coisas do meu dia a dia, as coisas que eu gostava de fazer, já não quero mais. Como é que eu faço? E essa pessoa pediu para eu rezar por ela, hoje no culto. E a gente vai rezar por ela, lógico. E eu falei, eu vou rezar por você. Mas mais importante do que eu rezar por você, é você também rezar por você. É você procurar a sua conexão com a espiritualidade da forma como você achar melhor. Aí a pessoa disse, eu não sei como é que faz isso, como é que faz? Aí eu disse, eu vou contar para você como eu faço. Quando as coisas começam a não sair do jeito que eu gostaria que estivesse saindo, quando as coisas dão errado, quando eu me vejo num problema muito grande que eu não estou encontrando saída, que eu começo a me desesperar, que eu vejo que eu já estou começando a desesperar, aí eu percebo que o meu cabinho desconectou da tomada da espiritualidade. Aí eu expliquei assim para essa pessoa que quando a gente está na mesma sintonia vibracional, os nossos amigos espirituais conseguem nos enxergar e conseguem se aproximar de nós para nos dar aquela mãozinha, aquele empurrãozinho, aquele abraço, aquele conforto, aquela vamos, vai dar certo, você vai conseguir, para nos ajudar a sair daquela situação. Não é que eles fiquem esperando você sofrer o suficiente, não é isso. É que às vezes a gente, quando está numa situação de depressão ou passando por problemas, a nossa vibração, a nossa sintonia, ela começa a decair e a gente vai perdendo contato com a espiritualidade superior. Eu vou explicar de uma forma que todo mundo vai entender. Imagina você mergulhando. Eu não entendo muito de mergulho, mas vamos dizer que os primeiros 100 metros, seja aquele mar claro onde você ainda consegue ver a parte de baixo do barco onde você estava, ainda bate o sol, aí você vai mergulhando mais profundo, a água vai ficando mais escura, que eu sei. Aí você já não começa a ver os raios do sol, você já não consegue ver tão bem, tão claramente o casco do navio, aí você continua descendo. Aí você chega numa parte do mar que está tudo escuro e você não consegue ver nem mais o raio do sol, nem o casco do navio e nem se comunicar com o rádio lá para a superfície. A superfície já percebeu que perdeu contato com você e eles ficam tentando falar com você pelo rádio e também não conseguem. Então eles jogam uma boia, porque alguém fala assim, vai ver que a pessoa desceu tão fundo que o rádio não está pegando. A pessoa vai perceber que o rádio não está pegando, ela vai subir um pouco. Aí você percebe que você foi fundo demais e você começa a voltar devagar.
nadando devagar, subindo, subindo. Aí você vai subindo, você já começa a vislumbrar a boia, aquela coisa redonda, assim, aquela rosquinha boiando na água. Aí você fala, meu Deus, é uma boia, tô salvo. Aí você continua subindo, subindo, subindo. Aí você vê a boia e você vê o casco do navio, do barco lá onde você estava. Aí você fala, ai meu Deus, tô chegando na superfície, agora eu sei que eu tô salvo. Aí você agarra na boia, aí o pessoal que tá no barco sente a corda da boia puxar. A pessoa chegou, puxa para dentro. Aí puxa você para dentro do barco, aí você tá salvo. Aí você, nossa, vocês não estavam me escutando, vocês não estavam me ouvindo. Aí o pessoal do barco fala, a gente estava tentando falar com você, mas a gente não estava conseguindo, porque você estava muito fundo. As ondas de rádio não chegavam onde você estava. É assim que acontece quando a gente se desconecta da espiritualidade. As ondas de rádio deles não conseguem falar com o nosso radinho interno. A gente precisa subir um pouquinho. Mas como é que faz para subir estando nessa situação depressiva? Prece. A página de abertura foi sobre isso. Prece, gente. Não consegue rezar, não tem palavras, para tudo que está fazendo e fala assim, Deus me ajuda. E só pensa no que está te doendo. Se tu não consegue colocar isso em palavra, não importa. Só pensa naquilo que está te doendo e se conecta com a espiritualidade. Essa dor que vem de dentro, esse choro sincero, é uma prece. Esse choro que alivia, que tira aquele peso do peito, que faz a gente se sentir melhor, que passa até aquela dor na garganta que a gente está. Esse choro é a prece. Mas não é para ficar chorando todo dia. É para se reconectar, acreditar, o mais difícil que esteja hoje, que amanhã vai estar melhor um pouquinho. Seguir em frente, tentar levantar. Você não está sozinho. Você tem toda a espiritualidade ao seu lado. E eles fazem sempre tudo o que eles podem, e mais um pouquinho, para não te deixar sozinho. Para te amparar sempre. Você tem os seus amigos espirituais dessa vida, você tem os seus amigos espirituais de vidas passadas, você tem familiares seus que te amam e que estão talvez em condição de ajudar você espiritualmente. Você tem uma turma de gente que quer o seu bem e quer te ajudar. Agora a gente vai fazer a nossa prece pelos encarnados. Agora chegou a hora do trabalho, né? É a hora que agora a gente começa a doar. A gente recebeu e agora a gente começa a doar. A gente sempre faz a prece pelos encarnados. Nós temos pessoas aqui nessas listas que estão doentes, outras que estão hospitalizadas. E todo domingo a gente faz essa prece, pedindo a espiritualidade, rogando ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe médica que visite essas pessoas em seus lares, nos hospitais, para que elas possam receber o que elas merecem, o que elas necessitam. Então, como a gente sempre faz, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade e vamos rogar auxílio a cada uma das pessoas cujos nomes se encontram nas listas sobre a mesa. Meu Deus, permita que seus mensageiros possam visitar os lares desses irmãos, fazendo com que haja paz, equilíbrio e harmonia. Aqueles que se encontram em desequilíbrio emocional, seja por ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, que possam também ser amparados por essa maravilhosa equipe médica do além. Que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes possam visitar os nossos irmãos que se encontram internados com moléstias graves, trazendo a melhora ou a cura de seu estado físico. Te rogamos, Pai, para que os nossos irmãos nas UTIs, enfermarias ou onde estejam, possam receber os bálsamos curadores pelas mãos desses queridíssimos amigos do caminho. Que cada um receba a assistência necessária para os seus problemas de ordem emocional, espiritual, física e material, de acordo com seu merecimento e da vontade de Deus. Que assim seja.
como eu digo, a gente às vezes não fica doente do que a gente quer, não. Às vezes a gente fica doente do que a gente pode. A doença, às vezes, ela vem como uma lição na vida da gente, né? Pra gente descobrir por que a gente adoeceu, o que aquela dor, aquele desequilíbrio está querendo nos mostrar, não é? Agora vamos às nossas preces pelos nossos irmãos desencarnados. Como todo domingo, nós encaminhamos os nossos pensamentos, a nossa saudade, o nosso amor, nosso carinho, nossa gratidão aos nossos entes queridos que já partiram da Terra, que vivem agora sua vida espiritual na pátria espiritual. Eu digo que nesse horário é a hora que a gente envia os nossos pacotinhos de amor para os nossos amados que já partiram antes de nós. A morte, ela não é uma separação, ela não é o fim. É só uma mudança de plano, uma mudança de dimensão. É a complementação da vida. E a gente precisa aprender a não ter medo de desencarnar. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que deixaram a terra. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Que seus olhos e corações se abram às verdades espirituais que agora percebem e que possam compreender que agora vivem a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Imploramos a vossa misericórdia em favor desses irmãos, Senhor. Que seu infinito amor e bondade permita esquecer as faltas que tenham cometido em detrimento do bem que tenham feito. Permita que nossas preces cheguem a cada ente querido, cheia de paz, amor, saudade, ternura e gratidão, para que saibam, estejam aonde estiverem, que não estão esquecidos na terra e que ainda habitam em nossas lembranças, em nossos corações, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Que o imenso amor e o imenso coração de Maria abrace a todos em nome de Deus e que os bons espíritos amparem. Que assim seja. E como não podia deixar de ser, agora vamos fazer a prece pelos nossos animais, pelos bichinhos que também são criaturas divinas. Não é? Então vamos rezar pelos bichinhos. Senhor, que nesse momento tua bênção chegue até os nossos bichinhos, cujos nomes se encontram sobre a mesa, e como milagres ajudem a serem curados. Porque, Senhor, tua sabedoria é divina e o teu poder de cura é grandioso. Sei também, Senhor, que tu colocastes no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como o amor incondicional. E peço por essa criaturinha que está enferma, para que ela se reabilite e que tenha menos dores com a tua ajuda e pela tua graça. Senhor, em ti confio e entrego esses irmãos menores nas tuas mãos curadoras e divinas. Nesse momento, elevo o meu pensamento para pedir aos médicos de cura da espiritualidade que ajudem, eliminando as enfermidades e o sofrimento destes animais. Que a partir dessa oração, a cura se faça presente e que eles obtenham saúde e paz, que assim seja. Nossos animaizinhos são nossos irmãos menores, gente. Nós somos tutores dessas almas que Deus escolheu para tomássemos conta, né? Por isso que às vezes é tão importante a gente cuidar bem do bichinho, não maltratar, né? Agora vamos fazer o pedido da fluidificação das águas. Espero que todos estejam com as suas garrafinhas de água. Vamos fechar os nossos olhinhos, nos concentrar. Pedimos aos nossos amigos espirituais a fluidificação da nossa água, aqui e na casa de cada um que nos ouve, para que ao bebê-la, ela seja um bálsamo curador para o nosso corpo, mas principalmente para o nosso espírito, Senhor.
Vocês podem utilizar essa água normalmente, né, durante o dia, podem fazer suquinho com ela, se quiserem. Só não deixem a água da garrafa acabar ou do copo. Quando vocês verem que está faltando um pouquinho, vocês completam com água normal. Que aquele tantinho de água fluidificada, ela vai se homogeneizar com a água que vocês colocarem, tá bom? Façam assim até o próximo domingo. E algumas pessoas utilizam a água para fazer tratamento, né? Para algum problema físico que tem, alguma doença. A gente não deve deixar de procurar o médico, nem fazer o tratamento que o médico mandou. Mas a água fluidificada ajuda e ajuda bastante. Agora vamos fazer as vibrações, que é o momento mais importante do nosso culto, um dos momentos mais importantes, né? Que é quando nós nos doamos a quem necessita das nossas vibrações, do nosso amor, dos nossos cuidados, do nosso carinho. Essa é a parte que a gente coloca a mão na massa. Então, meus queridos, vamos vibrar, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade e vamos vibrar sinceramente pela paz universal e pela fraternidade entre os homens, sem distinção de crenças, condições sociais, raça ou orientação sexual. Pelos dirigentes de todas as nações e pelos políticos, para que sejam despertos e guiados pela luz do amor e da caridade, pelas trevas, pelo umbral e pela crosta, pelos espíritos missionários e pelos socorristas, pelos doentes do corpo e da alma, pelos idosos e pelas crianças, pelo socorro espiritual a órfãos, abortados, alcoólatras, viciados, encarcerados, descrentes, suicidas e aflitos em geral, pela sustentação daqueles que vivem distante de seus entes queridos e pelos que não têm lar, pela ajuda a todos os trabalhadores do bem que se dedicam à prática da caridade e ao esclarecimento público das verdades espirituais, por todos os que propagam o Evangelho, pela concórdia e fraternidade entre as diferentes religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, por todos os lares e por aqueles que necessitam de pacificação e reajuste, pela cura e sustentação dos familiares e amigos que sofrem de enfermidades graves e também pelos que não apresentam gravidade, mas que requerem alívio imediato, por todos os trabalhadores da saúde que travam essa terrível batalha contra a Covid-19, pelo entendimento e perdão entre parentes e amigos, por aqueles que magoamos, para que tenhamos coragem para nos reconciliar com eles, pela concórdia e compreensão dos que não sintonizam conosco, por todos os que estão presentes na reunião, por nossos vizinhos, por nossos amigos distantes e por nós mesmos, Senhor. Que assim seja. Chegamos ao fim do nosso encontro nesse domingo e mais uma vez eu agradeço a participação de vocês, que como eu disse, é como se vocês estivessem na sala da minha casa. E é muito, muito gostoso estar com vocês aqui. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento para agradecer a Deus todas as benesses que nós recebemos durante o culto, o auxílio da espiritualidade, a água fluidificada, o estudo do Evangelho, para que a nossa semana seja próspera, em paz e harmonia e realizações. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por permitires esse encontro em teu nome, recebendo essas instruções tão necessárias ao nosso aprendizado espiritual. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe médica e a presença dos nossos tão queridos amigos espirituais e mentores do nosso culto de Evangelho, assim como de nossos visitantes encarnados e desencarnados. Rogamos, Pai, que a semana que se inicia seja próspera em paz, amor, fé e esperança, que possamos nos atentar às lições do caminho e tirarmos o melhor proveito delas.
Somos eternamente gratos por contarmos com teu auxílio, na figura dos nossos guias protetores e anjos guardiões, que nos socorrem e nos amparam, sempre que rogamos por ajuda. Que o amor de Jesus possa permanecer em nossos lares e em nossos corações, hoje e sempre. E assim, meus queridos, encerramos mais uma reunião do culto de Evangelho no Lar, na noite de hoje. Que Deus abençoe a todos nós e abençoe os nossos amigos espirituais que tão amorosamente nos ajudam todo domingo, nos amparam, e que Jesus faça morada no lar e no coração de cada um de vocês. Muita, muita, muita gratidão por terem vindo. Um beijo grande e até o próximo domingo.